Nas tentativas incessantes de arrecadar cada vez mais, o governo pode mexer num instrumento de investimentos para a infraestrutura que pode impactar muito o desenvolvimento das empresas aqui no Brasil, e isso interfere também nos nossos investimentos, mas não só nos investimentos, no custo do seu dia a dia também isso pode interferir. Vamos entender esse assunto das debêntures incentivadas e essa restrição do governo. Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E a fim de arrecadar cada vez mais para fechar as contas no positivo, o governo vem mexendo em vários instrumentos de financiamento, de investimentos, e isso pode impactar severamente o nosso país, olhando mais por um longo prazo. Mas isso vem acontecendo não somente agora dessa matéria que está aí disponível sobre as debêntures incentivadas. Algumas restrições já aconteceram nos instrumentos de investimentos de renda fixa pelo governo, que foram as LCIs, a LCAs, o RCIs, os CRIs e os CRAs, os RCIs e o RCAs. Com as maiores restrições, ou seja, o desaquecimento no investimentos dessas LCIs e LCAs, o dinheiro dos investidores migrou para as debêntures e inclusive para as debêntures incentivadas. Mas o que são essas debêntures, pessoal? Para uma empresa, para ela poder crescer e expandir, para ela poder aumentar os seus lucros, digamos assim, ela pode captar dinheiro de algumas formas diferentes. Ela pode ir lá no banco e fazer um financiamento e fazer um empréstimo. Ela pode fazer um follow-on, aumentar o número de ações e captar mais dinheiro no mercado acionário. Ou ela pode simplesmente utilizar esse recurso estratégico financeiro muito interessante, que são as debêntures. As debêntures, elas são similares às notas promissórias. Então, com a debênture, a empresa consegue pegar um dinheiro diretamente de outros investidores que não o governo ou uma instituição privada. Então, a empresa emite essa debênture e nós, investidores, a gente pode participar dos investimentos dessa debênture e receber ali os nossos juros, né? É como se a gente emprestasse dinheiro diretamente para a empresa, ali bem a grosso modo. E as debêntures incentivadas, criadas pelo governo para o financiamento da infraestrutura no país, têm ajudado muito esse crescimento do próprio país e das empresas. Por quê? Porque as debêntures incentivadas, elas não incidem imposto de renda. O que acontece? A empresa faz essa missão para poder melhorar a infraestrutura não só do país, mas da própria empresa, para melhorar os serviços, e com isso, quem investe nessas debêntures incentivadas, claro que por uma taxa de juros um pouquinho menor, não incide o imposto de renda. Então isso aquece muito o mercado, porque afinal de contas fica interessante também para o investidor. Então acaba que mais gente começa a investir nas debêntures incentivadas e isso fomenta mais o crescimento econômico do país, tá? Então, o governo ele quer atuar de duas maneiras, ele tem duas propostas para mexer nesse mecanismo que tem funcionado muito bem, que inclusive o interessante das debêntures incentivadas é o prazo longo que tem para pagamento, de 10 a 12 anos. E esse pagamento longo, esse prazo para pagar esse financiamento de forma mais longa, isso dá mais previsibilidade para os números da empresa. Então ela consegue amortizar mais, passar mais essa dívida a longo prazo, e ir lucrando com os projetos que ela investiu e pagando essa dívida, fica mais confortável para a empresa ter isso. Então o que o governo quer fazer? Dois jeitos diferentes. Ele quer primeiro restringir as debêntures incentivadas de empresas de alta rentabilidade, porque afinal de contas, alta rentabilidade, teoricamente, na visão do governo, a empresa não precisaria dessas debêntures incentivadas porque ela pode captar dinheiro a um custo mais caro, digamos assim, porque afinal de contas parece que não pode dar lucro uma empresa aqui no Brasil, né? Tem que ficar sempre capengando ou dando prejuízo, porque aí tá tudo certo. Então se deu lucro, alguma coisa tá errada, a empresa tem que parar de dar lucro a todo custo, né? Opinião pessoal, tá? Isso pode interferir mais as empresas de óleo e gás, como PetroRio, Enalta, PetroRecôncavo, 3R Petróleo. Mas um fato mais importante é o seguinte, ele quer proibir a emissão dessas debêntures para pagamento dessas outorgas, que algumas empresas, por exemplo, de saneamento e de energia, utilizam para poder participar dos leilões e das concessões. O seguinte, o governo fala, eu deixo você participar dessa concessão de transmissão ou dessa concessão de saneamento, desde que você me pague uma parte, e você pode participar dela livremente. Aí o que acontece? A empresa ia lá e emitia uma debênture incentivada, com prazo longo, passava para o governo e ia pagando aquilo, participando do leilão
com melhor custo de capital. Como isso não vai poder acontecer mais, das duas umas. Ou a empresa vai desistir de participar do leilão e entregar isso a Deus dará para uma empresa chinesa, por exemplo, ou ela pode o quê? Repassar o valor dessa outorga para quê? Para a tarifa final do consumidor. Então, o preço da energia ou o preço da água, isso pode ficar mais caro porque agora, antes, a empresa tinha uma debênture incentivada que ela tinha um prazo longo para pagar, para poder ir amortizando isso ao longo dos anos e participando de cada vez mais leilões e se tornando mais lucrativo e crescendo mais. Agora, nós, não investidores, mas nós, meros cidadãos aqui do nosso país, vamos ter que arcar com essas consequências do fruto incessante da ganância de arrecadar cada vez mais dinheiro e arrecadar, e arrecadar, e arrecadar. Então, essa seria o assunto que tem rolado no momento que eu quis trazer aqui para o canal, porque afinal de contas, isso vai ajudar a gente a investir cada vez mais, e quando a gente vê as empresas de saneamento ou de energia sofrendo alguns impactos, a gente pode ter certeza que deve ter um dedo nisso daí, nessas decisões, né? Então, o que a gente resumiu? A gente resumiu aqui o seguinte, que o governo quer restringir essas debêntures incentivadas para arrecadar mais dinheiro, para fechar o fiscal no positivo. Isso, por um lado, olhando assim num patamar bem raso, pode ser benéfico para o governo, mas em contramedida isso vai ser ruim para as empresas e vai ser ruim para nós cidadãos. Quando é ruim para a empresa deixa de crescer, deixa de girar mais a moeda, deixa de girar a economia, deixa de contratar mais, o emprego fica, né, um pouco menor. Então, parece que é uma ideia legal, mas é uma ideia bastante negativa no meu ponto de vista, tá bom? Então, esse foi o assunto de hoje. Se você gostou desse tema um pouquinho diferente aqui no nosso canal, deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito ativando o sininho, porque toda vez que eu faço vídeo, tem vídeo aí para você sendo sinalizado, e comenta para mim o que você acha dessas debêntures incentivadas e dessa restrição do governo. Muito importante eu saber a sua opinião aqui no vídeo e te vejo no próximo. Até mais.